de apresentar, mas fiquem à vontade para vocês pararem a hora que vocês quiserem, tá? De me interromperem. Vocês estão me ouvindo já? Estão me ouvindo bem? Alto e claro. Ah, perfeito. Porque para mim chegar até aqui hoje, para dar esse treinamento, eu tive que ir, desce, procura, e vai para um lado, vai para o outro. Eu estou no Maranhão essa semana, né? Na verdade, eu estou viajando daqui a pouco, meia-noite já saio daqui. E para mim sempre é um prazer falar de coisas, né? Às vezes eu chego com uma palavrinha diferente. Hoje, no entanto, a gente está falando aí de Hansei Kai. Eu vou explicar o que, que é isso. Isso é são um dos pilares, né? Que nos bastidores da Toyota se fala muito. Todo fim de projeto, você sempre vai ouvir essa palavra. E aí, fizeram Hansei, né? Porque não é nenhum dito popular para o japonês. Isso aqui é uma coisa que está enraizado na cultura. E eu vou falar, acho que né, trazendo até um case aqui de um projeto que eu vivenciei, de como que eles movimentam isso dentro da cultura deles. Tá? Primeiro, antes de começar, eu queria ouvir de vocês. Vocês já ouviram falar de Hansei? A Beth falou, né? Às vezes eu vejo a Beth falando, e aí, vamos fazer Hansei. Mas eu queria ouvir de vocês. Já conhecem, já se aprofundaram, já leram alguma coisa? Não, a palavra para mim não, mas talvez a É, metodologia eu já ter visto em algum lugar. Porque talvez a gente não assimila a palavra com o que é feito, né? é isso. Aham. É a Chama de primeira E outra vez. coisa, né? Pode ser mesmo. Para mim é a primeira vez que eu ouço também, assim como o Flávio, a expressão, mas talvez dependendo do conceito, pode ser que Sim. a gente tenha, né, uma noção. E com certeza, né? Eu até trago de uma forma abrangente, porque isso aqui não é um conceito especificamente da indústria, como já expliquei em outros momentos falando sobre 5S, né? Não é um conceito da indústria, é um conceito da cultura japonesa, né? Que praticamente veio um momento de crise, de dificuldade, que transformou a cultura e, de certa forma, isso entra dentro da indústria. Tá? Nada que se vive hoje dentro da cultura japonesa, boa parte do que eles praticam nasceu na indústria. Lógico que foi ajustado para o modelo de negócio, só que isso aí está enviesado, isso é cultura, tá? Então, vou falar um pouquinho já do significado, porque Hansei Kai é prática, tá? Isso é originário do Japão, o formato, né? Mas ele fala muito sobre promover reflexão e autodesenvolvimento. Então, a palavra, naturalmente, ela traz essa abordagem de reflexão e de autodesenvolvimento pessoal. Então, não deixa de ser dentro do aspecto de uma reunião, de um encontro, né? Mas é uma abordagem que, de certa forma, é introspectiva, né? Que faz as pessoas pensarem pelo ponto de vista de analisar suas ações, de identificar por oportunidades de correção, de melhoria, de ajuste e de planejar ações futuras. Então, ele traz 3 pontos que são fundamentais. Primeiro, adiantou. Primeiro é a pessoa olhar para aquilo que ela vivenciou em termos de conduta pessoal. Poxa, será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que eu poderia ter sido melhor na minha abordagem? Então, ele traz para dentro de si. Nada que não comece pela autoanálise. Depois ele fala assim, bom, diante da situação que nós vivenciamos, o que era possível ter feito melhor? E disso, tanto do interno quanto do externo, o que nós vamos planejar agora para o futuro? Então ele traz uma abordagem interna, externa e um planejamento futuro. Então o termo Hansei tem essas duas palavrinhas japonesas, Hansei e Kai, né? O Hansei é reflexão crítica e autoconsciência. Kai é reunião, encontro. Então você promove um local onde as pessoas possam discutir abertamente sobre essas 3 considerações que eu falei há pouco. Então, essas palavras juntas representam esse processo extremamente estruturado que gera essa autoavaliação e desenvolvimento pessoal em um ambiente de apoio e de partilha. Eu gosto dessa palavra partilha porque
quando a gente tem um ambiente, eu vou usar não é um chavão não, tá? Mas segurança psicológica, as pessoas não têm problema de falar do seu erro, dos seus desarranjos, dos seus problemas, dos seus inconvenientes, o que deixou de acertar, então das suas próprias falhas. Hoje, eu já vou fazendo uma pergunta para vocês. Qual ambiente que hoje vocês vivenciam na prática, dentro da indústria ou fora da indústria, que vocês conseguem ver pessoas falando de erros de si mesmo? Olha, eu falei nisso, eu errei nisso, eu poderia ter feito diferente nisso, e pedir desculpa, ou pedir um perdão, né? Ou considerar assim, olha, pelo menos o erro em relação a alguma fase do projeto. Qual o momento que vocês veem isso? Eu acho muito difícil isso acontecer hoje. É somente Quase quem impossível. busca autodesenvolvimento. A pessoa, no caso, busca autodesenvolvimento, vai errar, vai falar e vai assumir o erro. Mas a maior parte hoje, infelizmente, é mais fácil de julgar. E falar que o erro não é dele, é seu. E olha que coisa legal que você trouxe. Boa parte de promover esse ambiente, né? Isso é uma questão da própria liderança. Quando a liderança, Flávio, quer gerar um ambiente desse, começa por eles o exemplo. O que eles fizeram? O que eles poderiam ter feito diferente? Qual é o erro que eles querem considerar em relação à sua abordagem diante do projeto? Então, o rito começa pela própria liderança. Por isso que é uma reflexão crítica, de autoconsciência. Poxa, deixa eu pensar aqui, cara. O que eu poderia ter feito diferente diante da situação? Então, gente, olha, eu agi dessa forma, diante desse problema, mas eu acho que eu, considerando aqui algumas coisas, dentro de alguns pontos de vista, eu acho que eu errei nisso, falhei nisso, e eu quero ouvir de vocês. Então, ele dá abertura para crítica, tá? E é muito difícil a gente ver isso hoje, nos dias de hoje. Tudo bem? Querem considerar alguma coisa? Querem comentar? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? E não pense pelo lado da indústria, tá? Só, às vezes, dentro de casa, às vezes a gente está vivencia com esposa, né, com filhos, família. Quando que a gente tem esse ambiente, que a gente fala, vem cá, ó, se aconteceu isso, eu fiz uma reflexão, eu falei nisso, né? Por isso que não nasceu na questão da indústria, isso, né? Isso é cultural, né? Fazendo vocês refletirem já, hein? Tá André, vendo? e tem até os exemplos dos políticos, né, japoneses, né? Que eles Sim, né, verdade. assim, quando fazem alguma coisa Um assim. exemplo, né? No passado recente, o presidente da Toyota, né, Akio Toyoda, ele foi chamado a júri marcial nos Estados Unidos diante de um fato que um dos veículos da linha Lexus matou uma família em uma das rodovias dos Estados Unidos. Teve um problema no pedal de acelerador, que ficou preso pelo um tapete, né, que não era, inclusive não era da Toyota o tapete, mas ele assumiu a responsabilidade e pediu perdão diante da mídia, da comunidade, enfim, do povo americano. E é interessante, porque, assim, não falar que né, diante do fato, mas é a questão cultural, né? É muito forte isso, de eles reconhecerem o erro. Eles não têm dificuldade nenhuma de... E eu falo que não é só da cultura, tá? Mas eu vejo muitas pessoas agindo dessa forma também, reconhecerem seus próprios erros. Acho que isso é legal. Entrou mais pessoas aqui? Chegaram. Chegaram Que sim, legal. chegaram meus 2 colegas. Dentro das organizações, eu fiquei aqui tentando buscar, mas realmente eu concordo com o Flávio, é um desafio, eu não vejo, não é algo assim que conseguimos visualizar com muita frequência. Trazendo para o ambiente familiar, talvez, assim, eu até consegui buscar uma figura ou outra aqui, que em algum momento faz, mas eu percebo que a maioria tem uma dificuldade, assim, um bloqueio, acho que não é nem dificuldade, eu acho que é um bloqueio muito grande, às vezes, assim, para reconhecer e para pedir desculpas, mas não aquele desculpas, assim, desculpas de arrependimento,
sabe? Eu realmente... Não é um remorso, né? Não É é um... arrependimento, sabe? Isso. Nossa, eu disse isto e eu estive pensando que é autoavaliação, que você diz, e eu acho que eu me posicionei mal, não foi isso que eu quis dizer, não foi a minha intenção. Então, assim, acontece, mas eu acho que não com a frequência que talvez seria interessante para crescimento nosso. É. Eu pego nessa linha que você trouxe, isso, a questão assim, muitas vezes a gente erra, né? Como a gente está falando de Hansei Kai, de um encontro de reflexão, muitas vezes a gente erra, falha, mas até a gente reconhece, diante das pessoas a gente pede desculpa, mas quando a gente fala de remorso, o remorso não muda muitas vezes a atitude, porque ele é temporal, ele aconteceu, né? Mas ele não me faz mudar certos comportamentos e atitude. No entanto, que depois de um tempo, a pessoa já está voltando a fazer aquilo de novo. O arrependimento é diferente, porque às vezes ele dói na pessoa, dói nele, ele sente que, puxa, e muda a atitude, muda o comportamento. Então, assim, são coisas que a reflexão profunda, pelo ponto de vista, estou trazendo um pouco da abordagem do Japão, pelo próprio contexto da palavra Hansei Kai, mas ele assim, saindo do conceito japonês, trazendo para a cultura brasileira, é amplamente, tá? Então, assim, é muito usado, talvez, por muitas pessoas, né? As pessoas que eu conheço, algumas delas praticam, outras não. Mas ter a dificuldade de falar de si mesmo, dos erros e acertos, é um grande desafio hoje, tá? Dentro da indústria também, tá? Não é só dentro da indústria. Tá? Aí vocês vão ver esse QR Code. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês costumam ter momentos de reflexão? Então entra nesse QR Code aí. Se alguém puder tirar um print da tela e já colocar no chat, por gentileza, porque eu vou abrir a outra tela para a gente já ver algumas respostas. Então você vai entrar nesse QR Code, vai responder algumas perguntas que estão lá no Mentimeter. Então nós vamos abrir lá. Tudo bem? Posso abrir já? A Pode, Beth já mandei aí colocou no no chat. chat. Então aí quando você for abrir, provavelmente aqui já tem algumas perguntas aí. O que primeiro para você é uma reflexão? O que para você é reflexão? Quando a gente fala eu estou trazendo o contexto da reflexão, né, do Hansei Kai, que é a autoconsciência do erro, que é olhar para dentro de si primeiro, depois olhar para a questão externa. Aí eu estou recapitulando algumas coisas que a gente falou. Primeiro eu olho para dentro de mim. O que eu poderia ter melhorado, o que eu errei, o que eu falei. Considero isso, né? Mudo, e depois eu olho para o ambiente externo, o que era possível ter evitado e qual é o meu planejamento futuro. Então, olhando para isso, o que para você é reflexão? O que é reflexão para você? Apareceu aí? Vocês estão conseguindo acessar? Sim, eu estou digitando. Acho que estamos Legal, pensativos. legal. Eu estou digitando. Vocês estão refletindo. Porque às vezes a gente leva pela consideração assim, não, refletir é eu ir para o meio de ir num local e pensar na vida, pensar o que posso. Não deixa de ser, mas tem muita. A gente consegue aprofundar muito sobre isso. Olhar, analisar, gerar algum movimento para evoluir. Legal. Respondendo aí. Reflexão é você refletir sobre suas atitudes, também não questionar a sua situação de vida. Boa. Mais alguns minutinhos. Quem ainda, ou que chegou agora, ou está respondendo no chat, você vai ver um QR Code, é só entrar lá e tá respondendo aqui. Autoconhecimento, olhar para si,
Organizar as ideias e pensamentos. Organizar as ideias e pensamentos. Muito bom. Aí tem uma próxima pergunta aí, vocês viram? Aí a gente está vendo aí, vai aparecer aí, ó. Você costuma ter momentos para justamente, né, com base naquilo que você respondeu, essa autoafirmativa, fazer reflexão? Porque entender sobre reflexão é também praticar a reflexão. Raramente faço. Já é um ponto para a gente pensar em melhorar, né? Nunca, frequentemente, muito bom. Aí você está vendo uma resposta assim, quando cometo erros graves. Né? Reflexão não é só para quando a gente comete erro, né? Quando a gente acerta também. Né? Poxa, o que eu fiz que eu acertei que é possível eu fazer e replicar em outros modos, né? Em outros projetos. Poxa, eu fiz isso, deu certo. Pô, deixa eu refletir aqui. O que eu posso fazer para fazer aí outra prática, o Yokoten, que é o compartilhamento dessas boas práticas. Tem muita coisa que a gente às vezes fica quebrando a cabeça, mas em um determinado assunto a gente acerta. Pô, deixa eu refletir aqui o que eu fiz diferente que me fez acertar. Então, não só quando comete erro, mas é uma prática constante, né? Então, assim, ó, eu tô vendo que quem tá ganhando aí é o Raramente. Então, a gente tem uma oportunidade imensa aí. Certo? Bora seguir? Temos oportunidade ou não temos, gente? Com Bastante. certeza. Temos, né? Então, voltando aqui, o que a gente precisa entender, né? O que não é sobre estarmos pobre ou rico, não é sobre estarmos bem ou ruim, não é sobre estarmos motivados ou não motivados, não é sobre estarmos felizes ou tristes, não é sobre termos um propósito ou não termos propósito, não é sobre status, não é sobre conforto, não é sobre dinheiro, fama, lazer, é sobre a vida. Reflexão é sobre a vida. E aí, quando a gente pega essa palavrinha, aí eu vou trazer um pouco né, do autoconhecimento, da perspectiva e de crescimento pessoal, né? Aí eu falo no que tange ao Hansei Kai, que é uma prática japonesa, que eles, né, que pode ajudar a gente a melhorar algumas coisas em relação àquilo que a gente mesmo respondeu até aqui. Primeiro, quando eu falo de autoconhecimento, a reflexão ela nos permite conhecer melhor nossas motivações, nossas forças, nossas limitações ou fraquezas, e a reflexão nos torna mais consciente, na verdade, de quem a gente é. Então, quando a gente olha para dentro de si, essa reflexão de quem a gente realmente, né, de quem realmente nós somos, muitas vezes só é possível quando a gente reflete sobre alguma coisa que a gente está fazendo, do que está praticando, do que está, né, do nosso comportamento, da nossa atitude. Muitas vezes a gente pode também chegar à conclusão de que, poxa, o que eu estou fazendo não é exatamente de quem eu fui. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, a reflexão faz você se autoajustar nos seus valores, nos seus princípios. Cara, eu não sou esse tipo de pessoa, o que eu estou fazendo? Né? Então, muitas vezes a vida, né, e refletir sobre a vida, nos traz essa questão de autoanálise e rearranjo, de reajuste em relação ao nosso modelo baseado na conduta. Faz sentido para vocês? Sim, você não tá Sim? vendo nossas cabecinhas, né? Vocês devem estar assim, puxa, mas é uma verdade. É. Vamos lá. Quando a gente... Quem já não passou por isso? Cara, meu pai me ensinou tanta coisa, hoje eu estou fazendo isso. Cara, não é isso que eu sou. Não é isso que meu pai me ensinou. Não é isso que minha família me ensinou. Então a gente muitas vezes reflete e a gente tem um padrão de conduta baseado nos valores, nos princípios do que nos formaram como pessoa.
Então, o autoconhecimento que traz a capacidade que a reflexão, dessa reflexão profunda, de autoconsciência, traz em relação a quem você é incrível. Então, e detalhe, ela permite você se conhecer melhor. Poxa, eu tenho essa motivação, de onde está vindo? Eu tenho essa força, mas eu também tenho essa fraqueza. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue fazer um plano elaborado de autodesenvolvimento. Segundo ponto, ela também traz uma questão de perspectiva. O que é isso? Ela nos auxilia a ver as coisas de um ângulo diferente. Ela nos proporciona ampliar a nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ou seja, quando a gente faz uma reflexão extremamente organizada no nosso modelo de pensamento, a gente começa a ver, cara, olha esse ângulo disso, olha, eu acho que poderia ser desse jeito, poderia agir dessa forma. Tem sempre um ângulo diferente de uma realidade, né? E só que muitas vezes, pela nossa própria rebeldia, né, vamos dizer assim, insignificância, às vezes a gente é meio teimosão, vamos dizer assim, teimoso, porque a gente quer seguir sempre do mesmo jeito diante de alguma coisa que a gente poderia ser diferente. E isso é um pouco de orgulho próprio. Tá? Então, é difícil a gente descer de certos pedestais que a gente constrói e de reconhecer que a gente poderia ser, de repente, mais simples, humilde diante de fatos. Então, a reflexão, diante da perspectiva, né, eu acho que ela traz uma abrangência muito profunda, né, de enxergar certas coisas e de compreender, de fazer a gente se compreender melhor. E como que o mundo ao nosso redor reagiria pela nossa própria forma de conduta. Profundo isso, né, gente? Fala a verdade. Muito. É o copo meio cheio ou meio vazio? Não sei, depende da perspectiva. Talvez para você, André, o copo está meio cheio. Talvez para mim esteja meio vazio, né? Então, é interessante, é muito interessante. Eu estou ainda pensando, processando aqui o autoconhecimento, Eu já porque estou vendo com a perspectiva, hein? e você já está com a perspectiva. Mas como é interessante, né, e como, quando você realmente, começa a entender e parar para pensar, né, por exemplo, estamos aqui realmente, acompanhando o que você está falando, pensando, refletindo, eu pelo menos agora, né, e eu estou pensando assim, não, quantas vezes, às vezes, a pessoa fala algo sobre você que você sabe lá no fundo que não procede a verdade ali, porque você não é assim, você se conhece e sabe que talvez possa ser uma imagem ou algo talvez que você tenha dito, mas não necessariamente significa que você seja desta forma. Mas quando você se autoconhece, isso te ajuda até você manter as suas ideias Sem organizadas, dúvida. os seus pensamentos. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa diz algo que você acaba acreditando naquilo. E aí eu penso assim, será que realmente porque é muito difícil isto, André, não sei os colegas que estão aqui no fórum, mas você se autoconhecer, não é fácil. Você olhar para dentro de si, sabe, eu não vejo como uma coisa fácil. E hoje nós estamos talvez vivendo um momento em que as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, de demonstrar que realmente há uma fragilidade ali e que talvez, hã, algo que possa ser trabalhado, sabe. Então por isso que eu falo que autoconhecimento, seguido da perspectiva, né, há uma compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Gente, é desafiador. Totalmente, cara. Tu me fez lembrar no passado, eles fizeram uma pesquisa de clima na Toyota e saiu alguns gaps em relação ao comportamento da liderança, em relação à base, né? E eles pediram para incluir dentro de um programa de liderança algumas considerações sobre empatia, compaixão profunda pela pessoa.
A pessoa não se pôr no lugar de alguém para substituir a dor, mas como que ela poderia reagir diante de um fato, de um problema, que aí ela está vendo por um outro ângulo. É um problema na família, com filhos, enfim. E aí nós pesquisamos no Japão, eles tinham um treinamento lá, eu falo pelo RH, que chamava Mendomi, que é um viés de liderança que traz um pouco do aspecto da empatia. E aí dentro desse conteúdo eu incluí umas coisas do tipo, uma abordagem que eu acho muito fantástico, que muitas vezes a atitude das pessoas é um reflexo da nossa conduta. E quando a gente não desce alguns degraus para entender o mundo das pessoas e a gente não percebe que ela está reagindo conforme as nossas, né, com a forma do jeito que a gente está vivendo, o estilo, a abordagem, a gente nunca consegue se criar uma conexão profunda com a realidade da pessoa. A gente vai sempre ver num patamar, né, muito voltado para o âmbito da eu sou o líder, eu sou o responsável dessa área. Então, e aí fica uma coisa meio que muito vaga, muito superficial. Tá? Então, quando eu lanço a ideia da perspectiva de enxergar as coisas de ângulos diferentes, eu também não deixo de entender que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, né, que convivem com a gente, ela também tem perspectivas que estão ligadas a gente. E muitas vezes a gente tem que olhar para isso. Né? Não é querer agradar todos e, né, mudar aquilo que a gente entende como valor. Pelo contrário. Mas é entender que a gente tem que ser verdadeiro, justo, né, simples, né, de entender o mundo ao nosso redor, como ele reage em relação à nossa conduta, e valorizar isso. Tá? Então é nesse sentido. Será que a gente não está agindo errado? Será que a gente poderia agir diferente? Será que a gente poderia agir melhor? Né? Então é nesse ponto. E a reflexão, ela tange a isso, ela proporciona isso. Um outro ponto, né, que aí entra na questão do crescimento, do autodesenvolvimento, que de forma proporcional, a questão da reflexão, ela faz com que a gente consiga identificar áreas de melhoria e traçar planos para a gente desenvolver. Então a gente vai falar assim, quais são os pontos que eu posso melhorar, que eu consiga desenvolver. Não é só olhar para aquilo que a gente está fazendo e faz muito bem. Pelo contrário, a gente vai continuar porque existem características que compõem a isso. Porém, é olhar para as fraquezas. O que a gente está deixando de repente, de oportunizar, porque a gente está ainda falhando em determinados assuntos baseado na nossa atitude. E criar planos de autodesenvolvimento. Tá? Então, a reflexão, ela traz autoconhecimento, perspectiva e o crescimento pessoal. Aí eu estou agora fazendo, ou seja, né, a gente falou bastante coisa aqui, mas para a cultura japonesa, dentro da indústria, principalmente dentro da Toyota, eles entendem que isso é uma prática poderosa, por isso que passa a ser fundamental, tá? Porque trazer reflexão profunda dentro de projetos, porque projetos compõem pessoas, material, equipamentos, informações, né? Tem metas, né? Tem KPIs, enfim, tudo que envolve um projeto em todas as suas instâncias, quando a gente conecta pessoas, grupos, áreas, interfaces, cara, tem determinados momentos que o negócio oscila, cria gaps, a gente começa a ter dificuldades, e aí entra essa reflexão poderosa, profunda, sobre o que a gente está cometendo de falha, sobre atitude, comportamento, erros processuais, que a gente entende que a gente tem a oportunidade de melhorar. Então, essa reunião, esse encontro de Hansei é para isso. Tá? Então, passa a ser consciente. Tá? E eles entendem que isso é um modelo essencial para gerar crescimento profissional. Então, no caso especificamente da Toyota, eles vivem isso na prática em determinados não, né? Em quase todos os projetos que eles utilizam, né? Na rotina. André, uma pergunta. Dentro das organizações acontece mais em grupos? Grupos menores? Só para eu entender. Sim, grupos menores que tangenciam um determinado projeto, determinado. Então, é sempre
relacionado a quem está executando determinado projeto. Tá? Por exemplo, olha, naturalmente na rotina tem as reuniões de FMDS. E aí tem lá os gaps que vem lá da presidente, vai desdobrando, né, e cascateia até a área operacional no Process KPI. Quando a gente fala de hosting, quando eu entendo que tem lá no presidente, existem os hostings que descem para as diretorias, que descem para os gerentes de área, que chegam lá no executante, a cada 4 meses eles sentam para fazer um handshake. Gente, olha, o que a gente não está conseguindo? Quais são os pontos que a gente está falhando? O que a gente poderia ter feito diferente para conseguir criar, né, as verdadeiras conexões necessárias para gerar ainda mais resultado? Então, a cada 3, 4 meses, isso depende de área, depende da exigência do projeto, eles fazem essas reuniões /rotina e /frequência, porque, de repente, o projeto é crítico, né, envolve segurança e precisa ter uma rotina maior. Tá? Então, está muito associada a isso, a determinado projeto, mas também está associada a situações na área, tá? Porque eles precisam melhorar. Então, quando a gente fala da rotina de FMDS, que promove o autodesenvolvimento, ele traz essa abordagem de uso do Hanseikai. O que a gente está falhando? Porque FMDS é desenvolvimento em relação à prática de solução de problema, né? Usando indicadores da área que estão associados ao roxinho do presidente. Então, o que a gente poderia estar melhorando? O que a gente poderia estar fazendo diferente para conectar com as nossas metas? Então, essas reflexões são... E aí, no que tange a isso, Su, aí eu vou falar um pouco do objetivo, né? De novo, autoconsciência, aprendizado contínuo e crescimento pessoal. Então, essas 3 coisas, cara, elas não se abrem mão na rotina. Então, na questão da autoconscientização, é permitir que o indivíduo compreenda as suas próprias ações, motivações, os impactos de uma forma mais clara, trazer clareza mesmo. Né? Poxa, onde a gente está errando? Muitas vezes as pessoas não estão percebendo as falhas das suas próprias condutas. E é legal, né, sempre ter uma visão de fora. Então, ele é um ambiente muito propício para isso. Criar ambientes como esse, acho que é um primeiro grande desafio. Porque tem que ser um ambiente extremamente seguro, onde não tem exposição, onde a pessoa depois não vem te atacar, né? Tá vendo? Ó, você falou isso, aí passa um tempo a pessoa fala, tá vendo? Eu te falei, é por causa disso, e fica jogando na tua cara. Na verdade, não é para isso, né? Não é expositivo. Não é um ambiente para te repreender, pelo contrário, é para te motivar a se autodesenvolver. Por isso que essa autocontização, seguindo, ela vai gerar esse aprendizado contínuo, porque ao momento que a gente reflete e compreende as nossas falhas diante das ações, a gente vai refletir sobre os erros, sobre os acertos. Então passa a ser um mecanismo poderoso de aprendizado e de melhoria. E aí faz a pessoa crescer, porque vai possibilitar o desenvolvimento de qualidades como humildade, resiliência, empatia, não, tem um monte de coisas boas que vai aparecer. Né? Acho que é ressignificar as coisas, né? Acho que traz uma questão de ressignificar. Puxa, e assim, né? Quando a gente olha isso que eu estou falando e a gente olha para a nossa realidade, a gente tem um baita de um desafio, né? Como que eu gero um ambiente desse? Como líder, acho que aí, né? Eu vou falar de algumas coisas que talvez auxilie vocês para caminhar, para criar um ambiente desse. Mas acho que começa primeiro dentro de casa, com a família. Que, como eu falei, isso aqui não nasceu na indústria, nasce de uma cultura que eles vivenciam diariamente, dentro de casa, na comunidade, na escola. Imagina os alunos fazendo Hansei, depois de determinado, né, trimestre. A professora trazendo esse ambiente do que eles poderiam fazer diferente, gerar o aprendizado contínuo e o crescimento pessoal deles. Eles levam isso para a indústria, porque isso aqui já internalizou. É fácil o ambiente quando a pessoa já está internalizada. E aí algumas coisas, né, que são benefícios. Faz as pessoas se conhecerem melhor, identificação dos pontos fracos, dos pontos fortes,
faz as pessoas refletirem sobre os erros. Como que é bom a gente refletir sobre erro? A gente não gosta, né? Mas a gente reflete às vezes mais pelos acertos. Mas, poxa, refletir sobre erro é extremamente importante. E através disso a gente consegue traçar planos para, de uma certa forma, evitar de novo. Isso também gera, por favor, Beth. E a nossa cultura, né, é muito de procurar o culpado, né? Infelizmente. Então, é realmente bem difícil da gente fazer isso, porque é uma mudança cultural mesmo, mas tem que começar com o primeiro passo, né? Não é fácil. Não é fácil. E eu fiquei com uma dúvida, assim, a gente reflete também sobre o que deu certo? Sim, sem dúvida. Tá? Porque aí, nessa reflexão do que a gente acertou, também a gente planeja né, o que vai ser possível continuar e de repente compartilhar com outras áreas ou com outros projetos que o mesmo grupo está atuando. Aí se compara, olha, gente, aqui nesse projeto a gente falhou, mas nesse a gente fez coisas que deu certo, não é possível replicar aqui, tá? Então acho que é legal nesse sentido. Então eles entendem que isso é uma prática, é um encontro, né? Que traz abordagem de crescimento e liderança dentro da organização. Então toda liderança tem que criar isso e não é fácil. E assim, no começo é natural que as pessoas aí não vivam a essência desse negócio de fazer Hansei Kai, mas eles vão gradativamente melhorando. Então é uma prática que às vezes dura pouco tempo, eles vão melhorando e, né, quanto mais pratica, a própria questão do dojo, quanto mais pratica, mais vai se tornando apto, né, com proficiência. Se vocês tiverem pergunta, tá? Aí algumas coisas que, assim, tem já o processo. Por exemplo, quando a gente fala de aplicar o Hansei, primeiro entender que ele é um ambiente onde as pessoas vão examinar suas ações. Então, eu preciso gerar essa reflexão, começando pela própria liderança. Ao passo que eles estão compartilhando, criando esse ambiente para refletir, eles estão compartilhando e essa troca de aprendizagem. Então, os participantes, eles compartilham suas próprias reflexões com o grupo, em ambiente de confiança e respeito. E depois tem a fase do planejamento. Então, com o apoio do grupo, os participantes estabelecem metas e ações concretas para melhorar e continuar evoluindo, tá? Então, refletir, depois compartilhar, aprender e planejar são etapas desse processo do Hansei, tá? Então, é extremamente importante que a gente fale assim, não, se existe uma etapa, vamos começar aqui. Liderança, assume o protagonismo, puxa a fila, reconhece determinados problemas, em atitudes, e começa a gerar isso. E, ao passo que as pessoas estão vendo a própria conduta da liderança de reconhecer algumas coisas, por elas mesmas elas vão começar a se soltar. Vão se sentir livre para falar sobre problema, vão se sentir aberta, você começa a gerar um ambiente de confiança e respeito. E depois esse compartilhamento, essa aprendizagem, faz com que a gente planeje. Pô, então, gente, vamos lá. O que a gente vai planejar ao longo desse ano, ao longo desse projeto, que vai ser as nossas vivências, e depois fazer os mid-terms da vida, né? Falar, olha, vamos se encontrar nessa fase, depois de 3 meses, para a gente poder fazer uma reflexão dos nossos avanços, dos nossos erros e acertos. Então, se determina o período de encontro. Tá? Então, dentro desses ambientes, eu coloquei a princípio ambiente corporativo, tá? Mas ele é ambiente, qualquer tipo de ambiente, tá? Mas ele envolve necessariamente a presença da liderança, das frentes de trabalho, ele tem que ter o foco no desenvolvimento e ele também é parte da estratégia, tá? E aí vamos aqui, gente, como deve ser bom trabalhar no ambiente desse? Acho que ouvir comigo que você trabalhar no ambiente onde você consiga expor certas características suas, sem represária, sem nenhum tipo de conflito, né, extremamente seguro, como é bom. Tá? Então, para a aplicação do Hansei nesses ambientes, voltado para a liderança, ela vai ajudar os líderes, né, os líderes vão ter mais abertura, né, para também se autoavaliarem, para desenvolver as habilidades no seu time, ainda que seja de gestão.
A equipe vai ter uma coesão, um aprendizado mútuo, que eles vão compartilhar, e aí esse compartilhamento gera uma aprendizagem. É um ambiente extremamente de sinergia, ambiente engajador, motivador, e isso acaba contribuindo para o crescimento das pessoas. E isso alinha os objetivos estratégicos da organização. Tá? Simples assim. Só que existem desafios para isso, né? E aí vou citar alguns, tá? Resistência à mudança. A gente tem resistência para mudar algumas coisas? Nós temos resistência para mudar certos hábitos e comportamentos? O que vocês acham? Será que a gente não reluta em participar desse processo de autoavaliação? Será que senão a gente não se martiriza, fala assim, não, isso não dá certo, não, comigo não dá certo? Será que a gente não tem meio que esse viés mental, né, isso é um paradigma, é um sofisma, né, de criar resistência antes de vivenciar alguma coisa? Temos, viu, André? Eu tô até te cortando, o que tá aqui na minha cabeça? Uhum. A gente sair da zona de conforto, quando vem assim a palavra mudança, quer dizer que você precisa sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto te gera um desconforto, sabe? Então, é difícil. Não é uma coisa assim, que, pelo menos comigo, sabe, gente? É difícil. Exato. Um outro desafio, comprometimento. Se comprometer não só com as pessoas, mas consigo mesmo, né? Então, o Hansei, ele exige engajamento e compromisso a longo prazo para gerar resultados efetivos. Então, geralmente, tá? Quando nós somos muito bons em falar, mas quando se diz a respeito de atitude, de compromisso com a nossa fala, muitas vezes a gente tem pequenos deslizes, e isso precisa ser considerado em reuniões como essa do Hansei Kai. Não pode ter deslize, nenhum tio se muda daquilo que você falou. Só que isso está baseado em comportamento. Então, o primeiro compromisso que a gente tem que fazer é com aquilo que a gente está falando. Tá? Não exigir de alguém alguma coisa que a gente não consiga primeiro fazer por si próprio. Então, o Hansei traz essa questão de engajar-se e se comprometer a princípio com você mesmo. Tá? E trazer um aspecto de nada se constrói a curto prazo já sendo imediatista. Nós, muitas vezes, somos imediatistas. Queremos se servir na mesa com comida de micro-ondas, querendo saborear uma comida mineira que é construída no forno de lenha. Não dá. Tô errado, gente? A gente quer o sabor da comida mineira de forno de lenha, mas a gente muitas vezes é imediatista e está experimentando e comendo comida de micro-ondas. A gente tem que ter a imagem do longo prazo, construindo isso com pequenas ações todo dia. Será que o que eu estou falando, o que eu estou vivendo é aquilo exatamente que eu me comprometi? E uma vez que eu não resisto à mudança e tenho esse compromisso, o outro aspecto é confidencialidade, ou seja, esse ambiente, ele exige confiança. Quebra de confiança, cara, desconstrói tudo. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, uma pessoa ofendida é mais difícil conquistar do que uma cidade forte. O que quer dizer? Quando você quebra a confiança de alguém que você demandou anos para construir, quanto tempo leva? Para quebrar a confiança é rápido, mas quanto tempo depois leva para você reconstruir alguma coisa? Se conseguir reconstruir, né? Exato, se conseguir. Exatamente. Então, esse ambiente, cara, Hansei, ele traz o aspecto de confidencialidade, porque a pessoa precisa se sentir segura para compartilhar suas reflexões. Não pode ser expositivo. Não pode expor a pessoa. É um ambiente onde você tem troca. O que se fala ali, fica ali, com o objetivo de construir nessa área. Tá? E o outro de facilitação. Então, uma boa facilitação é crucial para que o processo ocorra de forma fluida. Ou seja, as pessoas são elas vão se ver como facilitadores, como pessoas que podem ajudar a somar com o todo. Nunca individualista. Ela sempre vai olhar para o todo, para o corpo. Então, ela é parte exclusiva de um processo, mas se tratando do todo, ela é funcional. Eu sou um braço, eu tenho certeza. Eu sou um pé, mas eu tenho as minhas características próprias, mas eu sou
exclusivas, mas eu sou parte de um todo, de um corpo. E aí não tem jeito, a gente é facilitador. Um ajuda o outro. E aí o sistema é fluido. E aí se foca na... Né? Entendeu quais são os inimigos? Quando a pessoa se é individualista, não gera esse ambiente de confiança, de resistência, mudança e compromisso, não existe ranceio, não existe reflexão que gera autoconfiança, desenvolvimento, partilha, não existe. Tá? Aí algumas considerações que eu quero fazer. Falando pelo ponto de vista do Hansei Kai, que ele tem muita coisa na Toyota também, gente, que às vezes demora anos para se construir e que às vezes perde rapidamente pela própria conduta da liderança. Tá? As pessoas falham, e tudo bem. Né? De falharem, no entanto, o Hansei tem o poder de fazer as pessoas reconhecerem. Eu acho que isso está claro para todo mundo aqui. O que eu acho legal do que eu vivenciei dentro do lado de lá da Toyota, hoje eu trabalho na Vale e eu tento, né, muitas vezes, gerar algumas considerações em relação àquilo que eu já vivi, mas trazendo para a questão do Hansei, especificamente, a questão do poder de fazer refletir, de cultura, de melhoria contínua e de entender que as pessoas são um investimento muito grande dentro das organizações. Primeiro, eu preciso entender que ele precisa demonstrar poder, influência, para gerar conscientização, para gerar desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional. Então, o poder que a reflexão traz, eu tenho que entender aonde ele precisa chegar. O que isso pode me beneficiar dentro da minha área, dentro da minha organização, dentro do meu setor onde eu trabalho. Fazer as pessoas refletirem dentro, primeiro, de um ambiente propício. Segundo, quando a gente fala de cultura de melhoria contínua, uma vez que eu adoto isso, essa questão da reflexão, do poder da reflexão, eu, dentro da organização a qual eu trabalho, ele vai me ajudar a criar essa cultura, né, de hábitos, de comportamentos alinhados. Então, melhorar comportamento não deixa de ser um aspecto de melhoria contínua. Porque por trás da melhoria física, existe um comportamento que me levou a essa mudança. Faz sentido para vocês? A pessoa tem uma ideia e quer melhorar, isso depende do comportamento dela, de ver o problema, de ir para cima do problema e resolver. Isso é comportamental. Para a gente alcançar, muitas vezes depende do engajamento dela, tá? Do aspecto de não ser resistente à mudança. Então, dentro desse aspecto de cultura, tem que ter, aí entra o aspecto forte do poder do Hansei. E o outro, entender que o investimento em pessoas, e dentro de empresas que implementam essa cultura do Hansei Kai, é focar no crescimento e no bem-estar dos empregados. Entender que empregado é um ativo extremamente importante, cara, dentro da organização. E eu preciso investir neles como pessoas, como seres humanos, que têm falhas, que têm erros, e que muitas vezes não... é baixa... A gente vê muitas vezes, não, é baixa performance, que o processo não está rendendo. Mas espera aí, cara, tem muita coisa por trás disso. Às vezes a gente até ofende as pessoas falando isso, né? E não pode ser um dito, né? Eu entendo que o Hansei Kai tem esse poder de muda muito. Pessoas que muitas vezes oscilam, né, diante de situações e às vezes necessariamente a realidade não é como a gente muitas vezes imagina, porque por trás de uma baixa performance existe uma pessoa que pode melhorar e melhora muito quando ela consegue estar numa área que gera esse ambiente, que gera e tem a capacidade de mudar o interior das pessoas. Então, toda a minha história, eu não vejo... Ninguém é baixa performance porque quer. Existe alguma coisa que leva a pessoa. E aí eu preciso entender que o ambiente que eu construo com o Hansei auxilia a pessoa a refletir sobre isso e melhorar por si mesma. Tá? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês estão Faz, aí? André. Faz, não, sim, faz, com certeza. Há uma frase de Shakespeare que ele diz: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então é muito fácil nós já chegarmos e julgarmos, fazermos autoavaliações,
mas sem entender de repente, ou sem talvez proporcionar ao outro a oportunidade de rever os seus atos, de rever as suas ações, de rever as suas falas, né. Então assim, para mim foi muito rico, porque eu fiquei mesmo assim, não pensando no outro, mas pensando em Aham, mim, sabe. E o que que eu posso fazer de diferente? E eu concordo plenamente com a Shirley, sim. é muito difícil a mudança, né. Às vezes, eh, acaba sendo até Aham, um pouco involuntário. O que que eu escuto muito assim: "Ah, mais uma ferramenta. Ai, mais uma metodologia. Ai, criou-se outra coisa". E nós não deixamos claro o propósito daquilo. Então eu entendi que é muito voltado, para as pessoas, sabe, para o humano. Claro que reflete nos processos, com certeza, mas uhum, envolve muito empatia, sim. envolve muito, escuta ativa, acho que vai muito neste sentido, sabe. Sinto assim, em minha visão, tá, eh, temos que dar alguns passos, sabe, neste sentido, assim, É, muito a nossa realidade hoje, sabe, André. Mas é possível, sim. Você percebe que não se falava sobre segurança psicológica até pouco tempo atrás, né, como se fala hoje. Não se falava sobre criar um espaço seguro para que as pessoas falem como nós uhum, temos evoluído hoje. Então, sem dúvida. assim, eu acredito muito, sabe, mas entendo também que a liderança ou quem está à frente tem um papel fundamental para esse É, desenvolvimento, sabe. a gente fala muitas vezes assim, né, fica até meio que desconexo com algumas realidades. "Não, eu pratico escutativa". A pessoa que está dizendo que pratica escutativa, ela só está falando assim: "Não, eu escuto as pessoas", mas escuta com o propósito de quê? E para quê? Porque não é só escutar. Se não promover uma ação consciente de mudança para mudar alguma coisa, não faz sentido só escutar pessoas se eu não promover alguma coisa com aquilo que eu estou escutando. É muito bom ter um ambiente de escutativa. Você está falando assim: "Ó, eu estou escutando atentamente". Para mim, eu entendo como escutativa isso, mas para que eu estou escutando? Estou fazendo vocês refletirem. Para quê e por quê? Porque se não promover alguma coisa, vai ficar só na escuta. "Ah, o meu chefe, eu fui lá, meu chefe me escutou". E? Quer dizer alguma coisa escutar alguém? É que eu não Sim, sei, não, mas, né. eu tô com dúvida do autor, não sei se é o Stephen Covey, mas ele fala assim: "Nós escutamos com o objetivo de responder e não de É, entender". De responder e não de entender. nós temos algumas pessoas que levantaram a mão, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu perdi até os primeiros 30 minutos na minha jornada de autoconhecimento na terapia. Depois eu vou reassistir para pegar o início. Eu achei Legal. interessante na parte que vocês falaram de admitir os próprios erros, né? Eu acho que eu entrei bem próximo dessa fala. Uhum. E sobre admitir os próprios erros, né? A gente falou sobre o ambiente que a gente está inserido, sobre a segurança psicológica. Sim. E aí também tem quando a gente atinge esse ambiente e aí como que você lida com ele, que é a minha situação hoje. Hum. Cheguei num momento, num lugar de muita escuta, de muito apoio e parceria, mas eu estou tendo que me conhecer e me encaixar nesse ambiente que você não sabe nem como agir às vezes. É engraçado isso. Queria dividir com vocês. Eu gostei muito do assunto, do tema. Legal. Parabéns, André, pela condução, por esse tempo de pausa para a gente poder compartilhar. O que eu queria falar é sobre isso mesmo, Não, sobre legal, Fernanda. buscar se conhecer. Tem sido uma jornada divertida e dolorosa. É. A minha Ou seja, contribuição. mais tem oportunidade, muitas, não é? Muitas oportunidades. Exato. Alguém mais levantou a mão? Eu vi que tinha mais uma pessoa. Obrigado por ter compartilhado as suas impressões, tá? Muito bom.
Eu tinha levantado a mão, mas o que se diz? Hoje, querendo ou não, muito complexo. Complexo por quê? Igual eu lido com pessoas Uhum. e tenho que lidar com pessoas da base a gerencial, diretor e tudo. E por mais que a gente se preocupa muito com o uniforme verde, nós preocupamos com o uniforme verde, é uma analogia que fica para vocês aí, a reflexão da seguinte forma: alguém já parou para conversar com a faxineira, com o faxineiro, bater um papo com ele? Porque é uma coisa que eu mais escuto: funcionário vale arrogante. Isso é ruim para mim, gente. Isso para mim dói demais. Isso é chato. E eu tento tratar todo mundo bem, mas você vê ainda, fala na nossa empresa mesmo, as pessoas assim que não dão um bom dia, não fala como se diz o pessoal: olá, cachorro. Vou dar um exemplo aqui. Há uns 8 anos atrás, eu peguei um ônibus para poder ir para mim, poder fazer um serviço no final de semana. O motorista estava com um problema em casa e estava exaltado pra caramba. Na hora que eu entrei dentro do ônibus, que eu dei bom dia para ele, que eu já tinha costume com ele abriu o verbo. Cara, se não fosse você dentro do ônibus, que ia jogar esse ônibus pro buraco abaixo. Esse funcionário ainda que não dá um oi cachorro, um nada, não sabe quem tá levando eles aqui. Gente, infelizmente, é o nível das pessoas que a gente tem. A gente tem isso ainda. E é muito ruim escutar isso que eu já escutei, tá? Assim, não é falando da minha pessoa, porque eu trato todo mundo bem. Mas você imagina o quanto de pessoas que estão amarguradas por dentro a tempo de explodir, explodir com quem não precisa. Então, assim, eu acho interessante que tinha que ter outras pessoas, líder, nesse processo aqui. Porque tira o uniforme e pergunta essas pessoas da base que fazem a empresa movimentar. Vocês vão ver que eu tenho, é feio, tá? Uhum. Bom, a gente já chegou. Quero agradecer, tá, Flávio? Obrigado. Eu vi que mais alguém levantou a mão aí, Beth. Foi eu. Irmão, acho que eu esqueci de baixar a minha. Peraí, deixa eu baixar aqui. Já falei, Fernanda. André, sou eu, Ivonaldo aqui. Opa, tudo jóia? Tudo bom? Boa noite a todos, né? E a todas também. Essa situação que o nosso amigo acabou de falar, eu acho que o nome dele é Fernando, né? Não sei. Porque eu estou no celular e está bem limitado aqui a tela. É Uhum. falta de reflexão, né? Eu acho que o funcionário não reflete, não. Ele só reflete quando está perto da PR, aí ele vai e reflete bem, muito, muito, muito. Mas, assim, na rotina operacional, as reflexões são poucas. E um dos momentos de reflexão que nós temos é o DSS, né? Onde vai trazer aquela mensagem. Ali é o momento, para mim, mais importante do trabalho. Quando vem a mensagem de segurança, uma campanha, nossa, eu me sinto muito bem. Aí ali eu já vou trabalhar voltado naquela missão, dentro daquela visão que foi dada de manhã cedo. Só que eu tenho essa reflexão diária, mas os demais não têm, porque eles saem e fazem as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Isso me dói muito. É falta de reflexão, muito forte esse tema. Gostei e vou repassar para toda a turma. Infelizmente, eu não consegui mandar o link porque eles estão em trajeto do Salobo para Paraupebas, é 2 horas e pouco. Então, hoje eu estou de folga. Eu consegui, graças a Deus. E você está de parabéns pelo conteúdo, todo mundo aí que está assistindo, parabéns a todos. Tá? Obrigado, Ivanaldo. Eu deixar para vocês. Esse conteúdo, inclusive, geralmente a gente salva no nosso canal no YouTube, então vai ficar lá reservado, tá? Qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer um dos conteúdos, ele fica aberto ao público, tá? Não é restringido à empresa, vale para qualquer empresa. Então vocês podem entrar lá e acessar. Estou terminando aqui, gente, só mais para vocês verem assim, ó, um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de um planejamento. Aí vocês estão vendo que existe muitas vezes atrasos no processo. Então, qualquer atraso que tem algum determinado escopo né, de alguma fase desse projeto, as pessoas têm as rotinas de reflexão. Por que atrasou? Aí as pessoas vão identificando. Então, com base em meta, você vê que esse aqui é um relatório que eu apresentei no Japão, isso em 2016, né, que traz um pouco dos projetos que a Toyota estava na época assumindo. Então, vocês vão vendo aqui, ó, a frase Hansei diante de desafios que a gente não estava atingindo. Então, as reuniões de Hansei acontecendo nas plantas, os principais gaps que eram mapeados nessa reflexão, o que era possível já nas fases de planejamento atuar. Então, as reuniões de Hansei com os grupos de CCQ,
Tá? Então, tudo isso acontecia naturalmente. Tá? Hansei com a liderança, Hansei com... Então, assim, todas as fases do que se vivia em determinado... Isso aqui especificamente é só sobre CCQ, tá? Mas as reuniões aconteciam e depois os resultados eram partilhados em reuniões específicas com a presidência e diretoria. Tá? Então, esse aqui é um exemplo para você ver como que está presente isso na cultura, nos projetos que a gente vivenciava. Bom, gente, nosso tempo naturalmente voa, né? Voa. Olha, o senhor Sandro Mendes está aqui com a gente, cara. Isso aqui, esse menino é top demais. Boa noite. Mas eu... Bom, André? Fala, meu caro. Joia. Olha, tudo bem. tô observando aqui quietinho. Tudo bem. Bom, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Passa voando o nosso tempo, mas aí nós vamos organizar para os próximos eventos aí, compartilhar isso via rede social e os grupos de WhatsApp para vocês poderem participar, tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Foto, André. Isso, vamos tirar nossa foto. André. Vamos abrir a câmera aí, gente, arrumar um cabelinho. Da foto. Quem conseguir, puder abrir a câmera aí, abre que a gente vai tirar uma foto bem bacana. Olha, meu amigo Aguinaldo está aqui, que legal. Peguei um finalzinho aí. Boa. Conseguiu, Beth? Show. Ah, agora entrou. É outro nível. Avisa, tá, Beth? Avisa para nós congelarmos o sorriso. Ela tá no mudo. Não tá, não? O meu não está, não, né? Não, o seu não. Parece que travou dela lá, não sei. Não, mas eu vi que ela tirou a foto. Ah, então ela beleza. bateu? Não tirei, não. Não tirou? Não. Tá bom, tá Eu bom. fiz uma bagunça, cliquei onde não deveria, e agora eu vou voltar para aquele negócio. Espera aí. Eu vejo a foto do Flávio não tá enquanto a aparecendo gente... aquele negócio de mudar a cena para o nosso negócio que a gente gosta. Mudar a cena. Deixa eu ver aqui que eu consigo ajudar. Ele ficava num cantinho, assim, parou até de compartilhar. A minha não tá aparecendo, não. Mas do jeito que tá na tela assim, tá legal. Se de repente vocês abrirem, você, Aguinaldo, acho que dá para ver bem. Então vamos tirar uma assim e uma normal. Pode? Minha imagem tá... Eu não tô vendo a minha imagem. Não tá compartilhar na tela, não, tá? Tá. Avisa. A minha tá boa, eu não tô vendo minha imagem. Abra as câmeras, pessoal. Cadê a Aguinaldo? Não tô vendo a Aguinaldo, não. Parece que tá com a câmera fechada. Tô não. Tá. Ó, eu vou tirar uma assim e já tiro outra. Peraí. A minha também não foi, não, né, gente? Não foi. Não. Peraí. Aguenta aí. Não. A sua tava, mas sumiu. Peraí. Agora entrou. Agora a Beth entrou, quer ver? Aguinaldo ainda não. Pronto, Aguinaldo, fecha e abre de novo a sua câmera. Tá invertido. Tinha que ter invertido da vamos primeira. colocar daquele jeito normal, galeria, que eu acho que talvez fique melhor. Estão todos juntos. É engraçado, o meu não tá aparecendo todos os seus status. O meu também não tá aparecendo. Tem que virar. Não tá aparecendo mesmo, não, viu? Senão eu vou ter que sair aqui para virar a câmera, que a câmera tá com a certo, gente. parte de trás da câmera. Pingou, mas deu certo. Não consegui virar aqui agora, não. Ô, Su, volta aí pro centro. Não, voltei, tá. É que eu estou no celular. Aí, ó, tá top. O Aguinaldo ficou na bolinha mesmo. Tá.
Isso, pelo menos, né? Mas pelo menos apareceu essa carinha, Aguinaldo. Pronto. Tá bom. Eu preciso virar a Pronto. câmera não estava. Tinha que inverter a câmera, né? Não, tá bom. Senão tem que sair aqui para ir lá de novo. Só recapitulando aí, o André falou ao longo da apresentação do Mendomi, eu mandei para vocês aí o link a gente fez, acho que a Su estava no dia. Quem não participou e quiser conferir, tá lá no nosso canal. Essa gravação de agora também, assim que estiver pronta, a gente coloca lá no canal do YouTube também para disponibilizar, para vocês compartilharem com quem vocês, né, tiverem vontade aí de levar esse conhecimento, tá bom? Muito bom, gente. Muito bom, muito obrigada, viu? André, muito obrigada. E até a próxima, né? Até a próxima. Corações para vocês. Um abraço, Beijo, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.